Tudo bom, gente? Eu sou a Juliana Bueno, eu sou a primeira funcionária da primeira Panini Point do Brasil e muito fã do selo Graphic MSP. Hoje eu estou aqui com o Sidney Guzman, que é o diretor-geral da Graphic MSP e foi um dos pioneiros que lançou o selo aqui no Brasil. Sidney, quer se apresentar um pouquinho antes? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Feliz de estar aqui em Porto Alegre de novo. Sou editor do selo Graphic MSP, que começou em 2012 com a Sonata Magnetar. E estamos aqui em Porto Alegre para lançar a 46ª Graphic MSP Cebolinha Erros do Gustavo Borges. Falando nisso, estamos aqui com o Gustavo Borges, que é o autor do Cebolinha Erros. Gustavo, quer se apresentar um pouco? Eu faço quadrinhos desde 2013 profissionalmente, então eu não era profissional ainda quando o selo começou em 2012. Eu lembro de na banca encontrar o selo, isso é muito emocionante, né? Eu comecei fazendo tirinha pra internet primeiro, em blog ainda, né? O tempo passa, né? Comecei fazendo em blog, tirinhas sobre a vida da morte. Eventualmente comecei também a fazer graphic novels. Em 2018 eu entrei no selo, eu fiz Cebolinha Recuperação. Já deu um tempinho agora, continuei fazendo graphic novels e outros títulos e muito feliz de voltar com Erros. Uma curiosidade, Ju, é que eu estava em Porto Alegre no lançamento da segunda Graphic MSP, que foi Turma da Mônica Laços, do Vitor Cafage e da Lu Cafage, na Comic Con RS, que nem chamava assim na época. E a gente estava lá quando um pirralho, uma criança, veio mostrar o trabalho. Era o Gustavo. Desde sempre já dentro do selo. 5 anos depois o cara estava publicando comigo. Leitor, é mole? já. Eu tava, na primeira eu estava lendo já e estava lá presenciando o lançamento histórico que foi do Laços. E agora, de novo, na 46ª edição, com a tua obra. Com Cebolinha. É uma honra, assim, eu fico muito feliz. Assim, eu tenho muito carinho pelo selo como um todo e o Cebolinha é meu personagem favorito. Então ter sido escolhido para fazer o Cebolinha também é uma honra eterna e, assim, não tem, acho, como descrever o quanto eu me divirto fazendo essas histórias. Não, tem sim. Quando chega o texto do prefácio do Maurício, que eu mando para ele. Absurdo. E todos os prefácios são sempre emocionantes, né? Eu me emocionei com absolutamente todos. Não foi diferente o momento que eu abri aqui na loja, vendo em primeira mão, antes de ti, inclusive, a obra pronta aqui. É emocionante sempre, todos eles sempre emocionante, mas é mais emocionante para mim, sendo de Porto Alegre, abrir uma edição do selo de um autor aqui da nossa cidade. Então, assim, para mim é uma honra poder estar com vocês aqui. E vou fazer algumas perguntas que o pessoal tem perguntado bastante para vocês. Então, vamos perguntar primeiro um pouquinho sobre como é que vocês enxergam a evolução do Cebolinha Erros para o Cebolinha Recuperação, que foi a história anterior. E tanto na visão criativa quanto na questão editorial. Como é que foi essa trajetória do Cebolinha Recuperação para o Cebolinha Erros nesse momento? Eu quero um pouquinho da opinião dos dois, principalmente de ti, mas também do Sidney, como é que foi essa questão no meio do caminho. Quando eu fiz Recuperação, eu tinha feito, de graphic novels, tinha feito Pétalas, que era uma graphic novel muda. Tinha feito Escolhas e Até o Fim, que daí também eram graphic novels, assim, um porte parecido com a Graphic MSP, 80 páginas, bastante balão e tudo. Então, eu tinha já mais ou menos, eu sabia o que esperar do volume de trabalho que ia me esperar ali no Recuperação. Nada, acho que consegue te preparar para a emoção de trabalhar com o personagem do Maurício, tipo, isso não tem o que dizer. Mas isso acho que é uma parte que o Sidney, ele tranquiliza muito a gente, de que a gente é chamado para fazer pelo tipo de trabalho que a gente faz, pelas histórias que a gente conta. Então, principalmente depois do anúncio do Recuperação lá na CCXP, as pessoas passam na mesa e aí uma pessoa me deu muito medo, que a pessoa falou assim, olha lá o que tu vai fazer, hein, Cebolinha é meu personagem favorito. E, nossa, aquele momento lá eu gelei, depois eu conversando com o Sidão, falando, agora eu vou começar a mandar mais coisas. Ele falou, não, cara, volta pro teu escritório, relaxa, porque é as histórias que tu sempre faz, é o que tu faz dentro do teu trabalho, fica tranquilo. E daí eu esqueci até o lançamento, que eu voltei a ficar nervoso. Lá no Recuperação em 2018 eu fiquei muito nervoso no lançamento, muito emocionado, tudo foi muito, assim, uma catarse, assim, muito grande. Mas daí, em 2018 eu ainda estava fazendo à mão, ainda estava fazendo o trabalho até antes da colorização, tudo em página 3, com lápis, pincel. E uma grande vontade minha como contador de histórias é contar o maior número de histórias que eu puder. Assim, claro que eu sou desenhista, eu gosto de desenhar, mas contar histórias é uma vontade ainda maior minha. Então, de certa forma, eu condiciono
a minha arte, o meu quadrinho, tudo, eu consegui produzir ele num tempo mais bacana. E eventualmente migrar para o digital era uma consequência que iria me possibilitar fazer mais gibi. Porque o conserto de revisões e tudo mais é muito mais rápido, não precisa escanear, não precisa apagar as páginas, o lápis que fica por trás. Muitas etapas já corta porque tá no digital, tá pronto ali o que tu fez. Depois do Cebolinha Recuperação, se me engano. Isso, depois do Cebolinha Recuperação eu migrei pro digital, então em 2019 pra frente todos os meus livros foram feitos digitalmente, inclusive o Erros, essa é a maior diferença já tipo de produção. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande que, pô, de 2018 pra cá, eu fiz muito livro. Agora eu não tenho nem na mão, assim, mas no mínimo eu fiz 4 livros do Como Fazer Amigos e mais alguns outros gibis independentes. Eu cheguei já com uma experiência de ter feito a Graphic MSP anterior, ter tido principalmente, eu acho, que foi muito importante para escrever o Cebolinha Erros, ter tido o contato com o público do Maurício, o contato com o público das graphics e ter lido o review, ter lido as impressões das pessoas, ter entendido realmente também quais as partes que as pessoas mais gostaram, tudo que mexeu com as pessoas. Ou seja, viver realmente a primeira graphic, isso ficou muito internalizado em mim. Então quando eu fui fazer a segunda eu falei, eu tenho certeza do que eu quero fazer. Eu tenho certeza do que eu quero fazer e acho que a parte de trabalhar para encontrar assim, como botar isso aí no papel foi muito voltar no tempo. Eu peguei a recuperação e falei, olha lá, tudo às vezes que eu tinha coisas orgânicas que aconteciam na página e no trabalho, por conta do pincel, por conta do erro desse trabalho manual, eu falei, eu vou tentar trazer isso mesmo no digital. Às vezes eu vou tentar não ficar fazendo aquele conserto do Ctrl-Z, Ctrl-V muitas vezes, assim, então tem certos tremidos, tem certas coisas que mesmo digital eu deixei lá, porque eu queria trazer um pouco essa verdade que tinha lá nas páginas originais do primeiro e tentar pintar ainda com a mesma sensação de aquarela que tinha o anterior, assim, mesmo estando no digital. E é uma coisa assim que foi um processo novo fazer, é sempre um processo novo, é sempre uma história nova, uma história desafiadora. Aqui a gente trouxe algo bem desafiador, que depois a gente vai acabar falando sobre isso, mas eu acho que a minha emoção e a minha amizade com o personagem tava tipo como se eu não tivesse passado o tempo, assim, parece que eu peguei de onde eu parei. E João, é legal porque o Gustavo conta de uma maneira toda bonitinha, ele não vai contar o lado podre da história. Na verdade, é isso tá sobra pra mim, né? Fala a verdade. Não, tô brincando, mas assim, primeiro que quando ele fez recuperação, ele nem barba tinha, então era... Não tinha. Continua não tendo, né? Porque esse belo bigodão, não tava aqui. Então, esse espetáculo aí de barba e bigode, tá aqui. Mas a principal diferença, o Gustavo cresceu demais como narrador. Como narrador, e eu não digo só como narrador no texto, mas narrador gráfico. A diagramação das páginas agora está mais ousada, muito mais bem pensada, as viradas de página, que quando eu falo virada de página, porque que se você de repente tem um leitor de quadrinhos novo, o quadrinho tem sempre um momento de suspense, que é o último quadrinho da página ímpar, aquele que você vai virar e falar, caraca, é isso que aconteceu. Ele melhorou demais nesse aspecto. E tanto é que, com tantos livros feitos, o Gustavo fez a primeira proposta, que não é a que está publicada, ela era mais ousada e não dava para publicar naquele momento. E a gente achou um caminho para vamos usar essa mesma ideia, mas vai caber nessas 80 páginas de quadrinhos que tem. É uma coisa que até falo no Extras, assim, né? Tipo, ele é um personagem tão complexo e assim, a ideia que a história tem, ela poderia ser desdobrada de tantas maneiras que facilmente teria 200 páginas. Fácil. A história daria para ter 200 páginas. Tá, e uma dica, quem sabe no futuro a gente não tem um exemplar com 200 páginas. Aí sim. Eu tô lascado. Aí eu tô na versão do editor, né? Quando estava versão do diretor, agora é versão do editor. Versão do editor. Lá vou eu fazer isso. Mas e uma coisa que foi muito nítida, né, foram 7 anos entre uma e outra, em tempo de publicação, é o amadurecimento do Gustavo como pessoa e como autor. Hoje ele resolve muito mais rápido, ele sofre menos. Eu lembro que no Recuperação ele teve um momento de ele dar uma travada, eu falei, calma, relaxa, vai dar certo, não sei o que e tal. Nessa aqui ele estava bem mais pronto.
Não, é um negócio que às vezes só a experiência traz e até agregando, talvez eu acho que uma última coisa que é muito louco. O selo Graphic MSP, ele abrange, ou assim, veio muito para abranger o público jovem adulto, resgatar o público jovem adulto pro Maurício. E eu lembro que a primeira, eu tinha muito isso em mente, de falar, tipo, não é só história tipo, infantil e tal, e não podia ser só isso. Mas depois também, desses anos todos que eu daí acho que internalizei isso, mas vi também que toda a Graphic MSP cai na mão do público infantil também. Eu acho que desceu pra mim de um jeito muito mais redondo de pensar assim, por mais que seja agora, isso é pro público infantil juvenil, tipo, pro público jovem adulto e tudo mais, mas eu quero muito que as crianças leiam essa. Isso é uma questão muito interessante que eu sempre trago aqui, principalmente para os consumidores do selo. Apesar de serem histórias que são para um público jovem adulto, ele também serve para criança. Totalmente. Só, claro, o jovem adulto, principalmente tu sabendo disso, sendo o editor, a gente tem uma compreensão diferente da moral da história ali dentro. As camadas. Mas, exatamente, a gente consegue mergulhar mais dentro. Eu, como que leio todas, a gente consegue entender um pouco mais a moral da história, sim, prender mais na história, mergulhar dentro daquele universo e trazer para nossa vida pessoal. A criança ela vai ter o lúdico, vai achar bonita a história, mas a gente tem uma percepção diferente dessa história. Para mim, o que eu mais amo justamente no selo do Graphic MSP é justamente isso, que ele serve para todos os públicos, para aquele saudosista que gosta da Turma da Mônica, que cresceu com isso, mas está numa fase diferente da vida, mas também para a criança que quer uma coisa um pouco diferente, uma arte diferente. E eu que acompanhei o Recuperação e agora estou acompanhando Erros também, perceba o teu crescimento dentro disso, que é simplesmente fenomenal. Eu acompanhar isso, para mim, é maravilhoso. Isso vai ser muito legal, porque agora, desde o ano retrasado, a gente tem lançado os integrais, né? A cada 3 volumes, então, quando você junta, você fala, cara, a gente já lançou 2, né? Do Astronauta, 1, 2 e 3 e Turma da Mônica. A evolução dos traços, porque há sempre um hiato de 2, nesse caso, o Astronauta e Turma da Mônica era 2 anos. Nessa aqui vai ser muito maior, porque vai ter um hiato de 7 anos, eu espero que a terceira não demore tanto, né? Mas eu falei que vai ter terceira? São tuas palavras. Spoiler? Eu tô só agradecendo. Ganhamos um spoiler? Vai saber, né? Você tem que perguntar pro editor. Vai saber que... Então, você imagina que é muito legal para quem está lendo aquilo, fala, caramba, como o traço evoluiu, como isso melhorou. E você foi no alvo quando você falou sobre o público. Porque é basicamente como um filme da Pixar, que o leitor adulto vai entendendo uma camada e o leitor... E beleza, essa criança vai ler, se divertir, mas quando ela crescer, aqui ela vai ler de novo e falar, caramba, olha que legal, isso aqui na época eu não percebia. E é exatamente esse, porque quando eu converso com meus autores, eu falo o seguinte, isso aqui é para jovem adulto, tem lá a recomendação para cima de 14 anos, mas entenda, por ser um personagem do Maurício, em algum momento vai cair na mão de uma criança. Então você tem que ter essa preocupação. Mas até eu acho interessante fazer uma colocação minha, principalmente como leitora do selo, que se eu pegar um título mais antigo, que eu li há 7 anos atrás, 10 anos atrás, eu leio hoje, eu tenho uma percepção diferente também. Porque a gente vai amadurecendo durante a vida, a gente vai vivendo coisas diferentes e as histórias vão caminhando junto com a gente vai percebendo coisas que a gente não percebia antes. Eu reli o Recuperação agora de novo, que eu já tinha lido antes, e eu já tenho uma percepção diferente em cima dele do que eu tive a primeira vez que eu li. Então o selo, eu acho muito interessante essa questão de a gente amadurecer, ir acompanhando e ir entendendo que existem camadas e percepções dentro dele diferentes. É isso aí. E uma coisa que é legal dizer, Ju, muita gente perguntou na internet, mas esse aqui, eu consigo ler ele sem ter lido Recuperação? Você consegue, sim, você consegue entender, só que é sim uma continuação. Tem uma menção ao que acontece lá, mas você vai entender a história perfeitamente. Mas é uma continuação. A segunda pergunta a gente acabou já respondendo, como que foi a questão de ter 7 anos de diferença entre um e outro. Então essa questão, ela é orgânica, a gente acaba falando, não tem muito. Qual foi a parte da história que mais mexeu contigo, pessoalmente, durante a edição do Erros, mas também pensando que é uma continuação de uma obra tua de 7 anos atrás? Quem leu Recuperação, deixa eu botar assim, não é um spoiler tão forte, é um spoiler lá de trás, sabe que a história, ela abre também para falar do universo Cebolinha, do universo adulto dos pais dele. Então, ela começa a olhar para o Cebolinha como uma criança com vários núcleos e como ele se comporta em todos esses... E como tudo reflete nele.
Então, escrever o perfil da família dele, escrever os pais, o que os adultos estão vivendo e como o mundo dos adultos impacta o mundo do Cebolinha na infância, lá atrás já foi uma coisa que mexeu muito comigo, que trouxe muito o coração na história. Lá atrás a gente tem isso começando, e aqui eu quis trazer de novo. E aqui eu acho que talvez na história não tenha um ponto marcante específico que começa a ter algo muito impactante para os adultos, mas eles estão, eu acho, talvez uma maneira mais do que a anterior, mais abertos. A gente enxerga os adultos com os sentimentos deles mais aflorados, eles têm umas conversas mais importantes, mais adultas, assim. E eu acho que essa parte dos adultos aí sobre a infância e como o Cebolinha reage com eles e tudo, pra mim, assim, teve umas páginas, teve umas coisas que eu falei pra você, não, escrevendo eu quase choro, assim. E que é uma coisa que eu não sei se aconteceu lá atrás no Recuperação, assim, mas nessa eu falei, tem umas páginas que eu engasguei, assim, eu escrevendo, assim, porque a gente se coloca muito nos pés dos personagens pra escrever. Pelo menos eu faço isso, assim, eu tento colocar muita empatia pra falar com verdade as coisas que os personagens estão falando, que eles estão vivendo. Então teve umas páginas pra mim, principalmente do núcleo adulto, que foi muito impactante, mas, nossa, pra não falar do núcleo infantil, assim, porque o núcleo infantil tem coisas. Então, Ju, porque assim, em Erros, qual que é a sinopse do Erros? O Cebolinha vai descobrir que no passado, na infância a mãe dele foi uma dona da rua. E ele acha que então isso é um direito de herança que ele tem, ele tem que ser o dono da rua, afinal de contas a mãe dele foi, né? E aí o Gustavo faz a trama inteira lidando com o Cebolinha nessa piração, porque para ele conseguir isso ele vai cometer erros que vão trazer muitas consequências com as pessoas que ele gosta. E aí o que acontece quando ele faz isso? Ao mesmo tempo, o Gustavo vai trazendo uma subtrama, uma segunda trama, mostrando a mãe adulta, lembrando de falar português das cagadas que ela fez quando era criança. Para não falar erros. É a mesma coisa. Então, basicamente o que acontece é isso. E aí o tempo inteiro a trama fica o paralelo sendo feito na história. E como já é comum nas Graphics MSP, eu falo para não folhear uma Graphics MSP antes de ler. Aqui também é bom não folhear, porque o final, porque é o meu momento, para mim é o meu momento, o momento que falei, caraca, aqui pegou. No final é muito legal, mas muito, muito legal. Eu não consegui terminar de lê-la ainda, porque eu quero saboreá-la com calma, absorver bem ela. Não sabe, mas assim, eu vou dar um spoiler que tem uma imagem que o Gustavo fez no final, que eu estava sentada aonde nós estamos agora, e foi um pouquinho antes de tu chegar aqui na loja que eu te falei. Tem uma parte nos extras que eu estava sentada aqui nesse palco e eu chorei. Eu chorei porque pra mim me tocou aquela imagem. Então assim, se aquela imagem já me acabou comigo ali, eu tenho certeza que o resto de toda a história também vai... Só vou dar uma dica, não vamos lembrar quem fez 90 anos esse ano aqui, né? Agora, dia 27 de outubro, Maurício de Souza fez 90 anos. E eu tinha que fazer um plano infalível pra fazer algo sobre isso. Claro. Né? Assim, tinha que fazer um plano infalível, então tá isso aí. Vamos para mais uma pergunta sobre sentimentos, então. O que tu espera que o leitor leve consigo? Folheando o livro, lendo o livro, dentro da vida dele, com a tua história de agora. Legal. Eu acho, como eu comentei, que eu pensei muito no... assim, a história tem que bater, não pode ser infantilizada para o público jovem adulto, mas eu vi também ao longo do tempo, nesses anos, a criançada pegando o livro, a criançada se impactando com a história, e daí conversando com os pais dele junto, daí começa a família, né? Tipo, virou uma experiência o livro na família. Eu acho que é justamente isso, para essa segunda. O Cebolinha, ele é um personagem que, no Brasil, assim, depois da Mônica e o Chico Bento, assim, ele é muito grande. E é um personagem que eu, quando criança, me espelhava nele. Sabe? Assim, eu sempre fui apaixonado por ele. Então, acho que eu pensei muito nisso nesse tempo e queria botar muito nisso na história, que tem criança que olha pro Cebolinha. Então, vamos mostrar o quão humano ele é e todos os erros que ele tem, justamente para melhorar essa imagem e tudo que a criança tira dele. É o meu 5 centavos de contribuição, eu acho, sabe? Em como a imagem do Cebolinha
é passada, principalmente porque o arco dele é muito importante nesse livro. É um arco muito legal, é um arco que eu queria muito fazer. Eu até falei, Sidão, eu vou te falar qual que é a ideia da graphic, qual que é a ideia do arco, e acho que primeiro tu vai dizer, não sei, acho que não, vamos conversando, calma lá. E daí eu falei, não, Sidão, e a gente conversou pra caramba, e daí foi fazendo sentido. Vamos. E vamos embora. Então, assim, pra mim o sentimento é muito esse, eu acho que quero que as pessoas se enxerguem e percebam uma coisa muito humana. Uma coisa que eu acho que o Gustavo conseguiu transmitir, Ju, nessa HQ, é que a gente sempre fala, pô, corra atrás dos teus sonhos, né, isso aqui. O Cebolinha é um sonhador, né? Ele faz os planos infalíveis porque ele sonha para encher o dono na rua. Só que, acho que nessa aqui o Gustavo foi num ponto que vale tudo mesmo para você alcançar seu sonho? Não. Não vale tudo. Tem coisas que não valem a pena. Como você passar por cima de alguém, como você não ser honesto. E aí essa é uma mensagem que é muito Cebolinha do Maurício. Aquele negócio que eu sempre falo na graphic. Você pode fazer a mensagem para o público jovem adulto, mas a essência do personagem tem que estar lá. E esse é o Cebolinha. Porque o Cebolinha, guardado essas devidas proporções, vocês vão entender, ele é o mais perto de um vilãozinho que tem no Limoeiro. Porque, cara, ele faz planos para derrotar a Mônica. Mas só que no fim ele é amigo dela, né? Então ele é um vilãozinho, né, entre aspas, né? No final ele sempre se redime e tal. Então esse lado é muito explorado. E quem convive com criança sabe. Criança, cara, se deixar, a criança faz maldades. E ela tem que saber que isso tem consequências. Isso vai refletir na tua vida. E o Gustavo acho que conseguiu transmitir isso no álbum. Agora eu quero saber assim, quais foram os elementos que tu utilizou para conseguir manter um equilíbrio entre a maturidade e a essência do personagem que é o Cebolinha? Porque a gente sabe a essência dele desde sempre, de todas as histórias, mas lembrando que querendo ou não, uma história para um público jovem adulto, como fazer esse equilíbrio entre a maturidade da história, mas a essência do próprio personagem? É legal isso, assim. Eu lembro que eu recebi um comentário em 2018, depois que o pessoal lê a recuperação, falando, nossa, eu nunca vi o Cebolinha assim tão altruísta, assim, então é uma história que ele luta por um bem maior, é uma coisa... E é uma história, se mostra que ele é muito persistente, ele vai até a última para conseguir fazer um plano dele. E daí nessa aqui eu acho que ele tá muito, muito próximo do Cebolinha que a gente lê no quadrinho, só que a graphic é vida real, como você estava falando aqui antes. A graphic a gente tenta trazer consequências muito mais reais e explorar todo o arco e toda a extensão de que às vezes uma pequena ação, uma fala, uma palavra tem, como aquilo reverbera. E às vezes eu acho que principalmente no Cebolinha, de como ele é muito perceptivo, como ele absorve as coisas, e às vezes como ele entende coisa errada. E daí ele pega uma percepção, ele pega esse conceito, essa palavra significa isso. O que é ser o dono da rua? Sabe? Significa isso, e eu vou ser. E ele vai, sabe, colocar essa prova. É teste e, sabe, vamos ver como que aquilo sai. E eu acho que esse aprendizado é a coisa mais legal. E aí, o Gustavo pega um negócio na graphic que é assim, o Cebolinha tá... Difícil falar sem contar, gente? Ele tem aquele olhar ambicioso o tempo inteiro que ele faz um plano super bem elaborado, não sei o que, para derrotar, para conseguir as coisas que ele quer. Só que ao mesmo tempo ele continua sendo o menino que acredita que um objeto tem poder e traz poder, no caso o Sansão, que não é o objeto que eu estou falando, que é o objeto que ele vai, é outro objeto, mas é similar. Ele acha que aquilo vai dar poder, porque ele acha que o poder da Mônica está ali. Então, isso, não tem coisa mais infantil do que para o menino de 7 anos. Traz aquela mágica, aquele brilho no olhar do Cebolinha tradicional que a gente está acostumado. Que olha a imaginação dele está muito presente nesse livro. Exato. Em recuperação, tem muito da imaginação dele, dos planos, nas páginas onde a gente vê os desenhos dele, como aquilo vai passando. Nessa a gente começa a ver um pouco dentro da cabeça dele. É isso aí. E como ele está vendo, talvez o que a mão não consegue desenhar. E como ele se enxerga, como ele está se enxergando. Gente, pra mim isso está sendo maravilhoso, porque como eu falei, eu resolvi não ler porque eu sabia que vocês iam estar aqui hoje, que a gente ia ter essa conversa e que eu queria saber um pouco mais antes de mergulhar dentro da história e ler ela por completo. Claro, eu sei a sinopse, eu comecei a dar uma lida, mas
é diferente a gente ter uma visão, como eu tive da outra vez, de primeiro ler, depois conversar contigo, e agora conversar com vocês, saber o por trás para mergulhar dentro da história. Isso tem uma sensação diferente, porque agora eu sei que eu vou ter um olhar diferente em cima da história. Legal. Eu sei que a gente já falou bastante da tua visão, de como é escrever para o selo, como que é escrever o Cebolinha em si, mas como que o Erros impactou na tua visão dentro do personagem? No Erros, eu tô falando de uma faceta do personagem que eu não tinha falado ainda. E eu queria muito falar. Eu queria muito ir para esse outro lado dele. Então, pra mim, assim, eu acho que só deixou ele mais humano, só deixou ele mais completo. Ele deixou, acho que me mostra, assim, por que eu gosto dele. Porque é um personagem que ele tenta muita coisa, ele quer muita coisa e no meio tempo pra fazer isso tu erra, tu não acerta todas. E ele principalmente ele é conhecido por ser um personagem que não acerta todas. Mas eu acho que ele trazer o lado humano de o que significa não acertar todas, pra mim foi muito bom, foi muito legal, mas desde o começo eu falei, nossa, assim, eu trabalhei com essa faceta do Cebolinha, eu quero trabalhar com a outra. E uma coisa que o Gustavo fez, que ele já tinha usado essa brincadeira no Recuperação, e aqui ele usa de novo. Para o público jovem adulto, pensando no jovem adulto, ele faz a brincadeira de que uma cebola tem várias camadas. E uma cebolinha, e o Cebolinha também tem várias camadas. E aqui ele usa exatamente isso, mas de uma maneira assim, cara... virou um lema, eu acho, pra mim. Não, virou um lema, porque eu conheci o Gustavo como um Cebolinha. Ele era um Cebolinha. Tanto é que quando eu convido, ele fala, é meu personagem favorito. Porque ele era a cara do Cebolinha, era um moleque dos Planos Infalíveis. Um moleque do mercado nacional, né, de quadrinhos, no bom sentido. E aí, o resto da história ele vem contando. E aqui ele conseguiu, putz, cara, ele foi no alvo, porque é muito normal a criança fazer as coisas pelo ímpeto. O ímpeto é conseguir aquilo. E ela erra, como se adultos erram. E aliás, na Graphic tem um erro da mãe que é um negócio extraordinário. Óbvio, os spoilers. Eu sei que o pessoal já está enlouquecido querendo saber do que a gente está falando. É isso aí. Vamos lá. Vamos segurar. E dar uma segurada. Eu vou perguntar para vocês dois, principalmente. Uma palavra para descrever Cebolinha Erros como obra hoje e como impacto para a vida. Difícil essa pergunta, botar em uma palavra, né? Eu acho que o Cid, eu vou colar do Cid nessa palavra, mas para mim é consequências. Eu acho que é consequências e para a vida. Eu acho que para mim, tanto como autor, mas não querendo ter a pretensão muito, talvez, de fazer isso assim, como livro, mas é aprendizado, assim. É uma história que ela é acontecendo e é aprendizado. Ela tá nesse quesito. E eu acho que como autor, para mim isso é muito tentar fazer algo orgânico, tentar fazer algo assim, palpável. Eu ia falar aprendizado, mas eu vou usar ensinamento. Eu vou para a última pergunta. Que essa pergunta tem rolado desde que a gente começou a anunciar. Já sei. O evento de hoje. Tem rolado essa pergunta pelas redes. Tá. Desde que foi anunciado no site, desde que foi anunciado o título dessa obra. O pessoal está perguntando por que não chamar esta obra de Cebolinha Erros, já que nosso querido personagem sempre trocou o R pelo L. Eu começo assim, então. Começa assim. Porque em Recuperação também aconteceu isso. Por que não chama recupelação? A primeira coisa, o Cebolinha fala errado, mas não escreve errado, ele escreve certo. Né? Então, por isso, e quando a pessoa fala, hoje mesmo quando a gente vinha para cá, eu li um comentário de um leitor, falou assim, vocês perderam a chance de chamar o Cebolinha. Como se a gente não tivesse pensado, né? Eu achei muito engraçado o comentário, vocês perderam a chance. Nós não pensamos nisso. Não pensamos. A gente não pensou nisso. Porque Cebolinha falando erros, não dobra o L, fica elos. Elos não existe, vira elos. Você vai ter que ler para entender, porque o Gustavo fez isso de propósito. É o meu plano infalível. E eu acho assim, já desde a Recuperação,
É quase assim uma brincadeira, é quase uma provocação, assim, não colocar. E uma palavra com 2 R's, a primeira, assim, tipo, recuperação de 2 R's, aqui tem 2 R's. Assim, eu acho que, tipo assim, tu lê a palavra, tu pede pra ela falar, assim, a gente fica com a vontade de ver ela transformar em L. E daí quando eu fui fazer a segunda, eu acho que ainda mais. Eu pensei nisso, é isso, a gente fica com a vontade de transformar em L. Todo mundo para mim e pergunta por que o título não é Lecupelação. Eu falo, pronto, então nesse aqui vai ter, assim... É proposital totalmente, assim, mas leia que eu acho que vai ficar mais e mais gostoso ainda. É isso aí. Dentro da obra a gente descobre por que é erros e não elos. É isso Com aí. certeza. A gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero que vocês dois falem um pouquinho do que vocês esperam que o público ache dessa obra. E um convite também a ler a obra, conhecer. Espero que quem não conheça ainda o selo, Sim. mas principalmente conhecer as obras do Gustavo dentro. Eu espero, assim, que se divirta, que seja uma obra que te puxe para reler, para tu conseguir aproveitar os momentos de mais de uma vez. A história, ela tem, como o Sidão falou, tem várias camadas e ela tem muitos momentos de sentimentos diferentes, então eu acho que vai sentir várias coisas. Espero que consiga sentir a história com tudo que ela tem em cada uma das sessões dela. E convido, acho que a quem tiver lido o livro, também a mandar mensagem pra gente. A gente gosta muito de ler comentário, gosta de ler review, gosta de ler às vezes só assim, gostei, não gostei, tipo, achei minha favorita, não é minha favorita, sabe assim, mas conversa com a gente, porque eu acho que essa é a maior importância que uma história tem, é abrir o diálogo, abrir uma conversa. E pra mim isso, assim, eu acho que é uma das minhas missões que eu acho como contador de histórias, é que as histórias gerem comunicação, que a gente converse com os amigos sobre a história. Uhum. E é legal porque, como o selo Gráfico MSP, ele é feito só por autores brasileiros, para quem não conhece o selo, é um selo em que eu convido autores do mercado independente para fazer releituras dos personagens clássicos do Maurício. A proximidade que os autores nacionais têm com o público é muito maior do que se fosse um gringo. Uhum. Então, se você marcar o Gustavo, marcar a mim e tal, a gente responde mesmo. Fala, que legal, essa troca é muito rica, é muito valiosa para nós. Sobre essa edição, o que eu sempre falo isso, porque o que eu prometo para os nossos leitores eu vou te entregar uma grande história. Vai ser a melhor história da minha vida? Talvez sim, talvez não. Mas eu quero que seja uma boa história, que você fala assim, pô, me fez pensar. Não só me entreteve, me divertiu, mas me fez pensar. Me emocionou, porque tem momentos aqui que pode ser necessário um lencinho. Né? Nas graphics isso é muito comum. Né? Então, o que eu espero é isso, que você se divirta e aprenda um pouquinho com o nosso querido Cebolinha. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Fica o convite para adquirir o Cebolinha Erros, fazer a leitura, fazer um review, chamar eles nas redes sociais, contar o que vocês acharam da história. Vocês encontram os exemplares no site da Panini, nas Panini's Points de todo o Brasil, nas livrarias e nas bancas. Então, fica o convite. Muito obrigado pela conversa de hoje com vocês. Obrigado, prazer. A gente vai se falando e vocês vão continuando com esse trabalho maravilhoso. Obrigado, gente. Valeu, gente.